Ó, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, tu vides, eles vêm. Mas é presente, né? Você tem aí a identificação. O máximo perfeito, nós queremos o pretérito perfeito. Aqui. Eu vim, tu vieste e ele veio. O interveio, no entanto, dá uma problemática na nossa cabeça. A gente olha e diz assim, não é possível que isso esteja correto. Mas segue o mesmo paradigma. Nós viemos, tu viestes e eles... E elas ou eles vieram. Sigam os paradigmas, por quê? E esse site é ótimo, porque ele identifica quando os verbos são irregulares. E eu intervim. Ai, que fica feio demais, gente. Estava certo. Tentem procurar de vez em quando, vejam quais são os verbos mais recorrentes em prova. Aí tentem procurar a conjugação deles no site. O visual é impressionante. Quando você visualiza a tabela de conjugação, principalmente da forma como eles organizam, que é bem eles organizam de forma bastante estratégica. Quando vocês visualizam e identificam quais são os defectivos, quais são os irregulares, quais são os regulares, fica bem bacana. Vocês sabem o verbo vadiar. Quem pratica a ação de vadiar é porque está praticando uma vadiagem, é o que a gente fala. Mas existe uma outra palavra que se aproveita do radical, que é a palavra vadice. Porque eu pego o meu radical e no meu radical tem um i. No meu sufixo também tenho um i. Eu acabo por duplicar. O adequado seria para o cheinho manter aqui essa estrutura do chei e apresentar o ion. Mas o que nós fazemos normalmente? Nós tiramos o i. Isso nós identificamos como uma dupla grafia. Você tem as duas grafias ali possíveis. Qual é a outra palavra mesmo? Cheio e sainha. Não é sainha? Eu tenho saia, pego o sai mais o ia. Mas nós optamos por fazer o quê? Retirar as duas grafias. Eles aceitam as duas. E na norma padrão, você pode, portanto, escrever sainha sem dois is na redação, porque eles não criam conflito. Nós temos dois is e com o mesmo processo de formação com a palavra frio. E quando você tem um frio intenso, você diz que está friozinho? Friozão? Você diz que está friíssimo. Olha, íssimo é o nosso sufixo. Fri é o nosso radical. Eu tenho uma duplicação. Mas vocês já devem ter... Repita. Sim, eu vou falar justamente sobre isso. Todo mundo já escutou a ideia do friíssimo. Porque nós temos o superlativo aí, íssimo, sendo apresentado em várias construções. Logo, vocês não se contrapõem com essa duplicação, não. Mas se contrapõem com a duplicação do cheinho e do sainha. O friíssimo, a regra para um hiato duplicado i é que ele não seja acentuado. O friíssimo vai ser acentuado? Vai. E por qual motivo é acentuado? É uma proparoxítona. Já não é a observação do hiato duplicado i. Hiato duplicado i e u não tem acento. Vocês têm essa observação no módulo. Não tem acento. No entanto, apesar de ser um hiato duplicado, eu tenho a regra da proparoxítona que supera todas as outras observações. Qualquer proparoxítona tem acento. Podem ser com dois i? Não. Friíssimo, não. Friíssimo tem que ser com dois is. Mas sainha e cheinha não tem essa implicação. Elas podem ser apresentadas com os dois is ou sem os dois is. Vamos lá, vamos aproveitar e fazer uns exercícios. Deixa eu escolher aqui quais são os exercícios. Já fez. Até o terceiro. Depois a gente faz os outros.
até o terceiro. Epa, vamos lá? Primeira questão, marcaram quais? Marcaram qual? Letra C, letra A. Ele quer incorreta, não é? Vamos lá. Qual a sílaba tônica de esôfago? Esôfago. Tem uma pronúncia aberta ou fechada? É uma proparoxítona e toda proparoxítona tem que ter acento. Órgão. Qual é a sílaba tônica? Ó. Aí alguns falam, nossa, órgão tem 2 acentos. Não tem. Esse acento aqui é apenas um acento de nasalização. O acento de tonicidade é o primeiro. É uma paroxítona terminada em ão. Ão faz parte da redoxítona? Então eu posso acentuar. Afoito. É o quê? Afoito é uma terminada em... Eu posso acentuar? Mas o acento fica bonitinho, né, gente? Oh, gente, é uma tentação. Mas eu não posso acentuar. É uma paroxítona terminada com regra de oxítona. Não acentuo. Aqui, portanto, olha... Coroa tem acento? Coroa, como é que se separa? Coroa. Olha, eu tenho essa separação. O O é uma pronúncia fechada. Pode ter acento? Pode ter acento? Paroxítona terminada com a regra de... Eu posso acentuar? Não, mas o acento fica bonitinho. Eu não posso acentuar paroxítonas terminadas em regra de oxítona. Bêbado tem acento e é uma. Bálsamo tem acento e é uma. Binóculo tem acento e é uma. Portanto, isso aí está certo ou errado? Ele quer a incorreta, nós achamos, portanto, o nosso gabarito. Nós só vamos identificar as demais alternativas. Exausto, arroio e ofício são trissilábicas, verdade? Exausto, arroio, ofício. Gente, a gente fica separando as sílabas depois, nessa idade, né? Lei e lua apresentam ditongo e ato, respectivamente, verdade? Tentemos separar. Conseguimos separar lei? Lei. Conseguimos separar lua? Lua. Então, eu tenho ditongo e ato, respectivamente. Caminho apresenta 7 letras e 6. Falta um S aqui. E 6 fonemas, verdade? Eu escuto o som do C, né? Eu escuto o som do A, eu escuto o som do M, eu escuto o som do I, mas o I é um som nasal. E qual é o som que eu escuto aqui? Tentem pronunciar somente esse som do NH. É nhó, eu quero só o som do NH. Vejam só. Em caminho, eu quero que vocês tentem isolar o NH. Não sai. E dá uma agonia no nariz, né? Porque vai tremendo o nariz. Eu tenho somente um som e o O. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. 7 letras e 6 fonemas, tá? 02, marcaram qual? Assinar a série em que todos os vocábulos estão escritos de acordo com as normas vigentes de acentuação gráfica. Essa questão eu tenho problemas com ela. Eu acho que o enunciado dá uma confusão danada. Por qual motivo? Estamos em fase de transição. Quando ele trata das normas vigentes, ele está tratando de qual? Se as duas são aceitas. E aí? As duas são vigentes. Então a gente fica sem entender exatamente o que ele quer. Vamos no tato, tá? Qual foi que vocês marcaram? E, D, C. Pô, plural essa questão, né? Item, tem acento? É uma paroxítona terminada em é regra de
Eu posso acentuar? Não. Juízes, como é que eu separo juízes? Eu tenho uma paroxítona. É paroxítona? Não. Eu tenho um hiato em que o I está sozinho e I sozinho, um tônico, acompanhado, sozinho acompanhado por S, tem acento. Júri tem acento? Dá vontade de dizer que júri não tem acento. Mas júri tem acento. Qual é a sílaba tônica? Ju. Eu tenho uma paroxítona terminada com I é regra de oxítona. Córtex. Eu tenho acento em córtex porque eu tenho uma paroxítona terminada com e X não é regra de oxítona. Imagou. E aí? Nós já eliminamos essa alternativa por causa do item. Já eliminamos essa alternativa por causa do item, por causa do júri. Mas Magou está adequado? Se pensarmos na nova regra, ele não está adequado. Se pensarmos na nova regra. Se pensarmos na regra antiga, ele está adequado. Não é essa a palavra que vai definir. Porque nós não sabemos se ele indica como norma vigente, se ele está tratando do novo acordo ou da regra antiga. Como? Não, ó, vem de magoar, não é? Você tem um paradigma de verbos terminados em A. O amar, o paradigma de amar vai ser como? Eu. O paradigma, portanto, é o O. Ele é um verbo que segue este modelo, essa modelagem mesmo. Então, magoar, eu tenho um go. Eu conservo o meu radical e apresento o paradigma de desinência. Não vai ser com um... É porque aqui é presente. Você deve estar pensando em pretérito. Luiz, vírus... Luiz sem acento é uma paroxítona ou oxítona? Nenhuma das duas. É um hiato tônico sozinho ou acompanhado por S tem acento. Vírus é o quê? É uma paroxítona terminada com US, não termina com S. A finalização de S, ela nunca está sozinha, ela está sempre acompanhada por uma outra estrutura. Então, nós temos que analisar a estrutura inteira. Vírus, paroxítona terminada com US, e paroxítona terminada com US tem acento. Como é que eu pronuncio essa palavra? Alguns falam elétron. Se fosse elétron, deveria ter acento, mas a palavra é elétron. Eu tenho uma paroxítona terminada com ou é a regra de oxítona, então eu vou poder acentuar. Esta palavra aí tem aqui no E. Hífens. Esse hífen está com acento ou sem acento? Com acento. Ele pode ter acento? Pode ter acento? Não, que é uma paroxítona terminada com ens. E espírito é uma proparoxítona. Essa aqui está adequada? Não, nós já identificamos alguns erros. A C, alguns marcaram a C, não é? Espontâneo, paroxítona terminada com eu. Não termina com O. Termina com um ditongo. Então, se termina com este ditongo, eu posso acentuar? Esse ditongo não está lá no novo acordo, não é aberto decrescente, por isso eu posso acentuar. Táxi, diga, eu tenho acento. Táxi, paroxítona terminada com I faz parte da regra de oxítona, então eu posso acentuar. Vamos por aqui a regra de oxítona. A, E, O, em, eis, e agora ditongo aberto e decrescente. Se eu tenho oxítonas com essa finalização, com essas finalizações, eu vou acentuar. Se eu tenho paroxítonas com essas finalizações, eu não vou acentuar. É uma questão de exclusão.
Essa palavra aqui está adequada? Não, porque ela não é uma proparoxítona, ela é uma paroxítona terminada com A. E paroxítonas terminadas com A, eu não posso acentuar. Essa bênção aqui, bênção tem acento? Bênção tem acento, porque termina com ão. E ão é regra da oxítona, então eu vou poder acentuar. Como é que eu pronuncio isso aqui? É a passe... Depende, né? E aí? É apazigue ou apazigue? É porque este é aqui tem som de I. E aí? Vem de apaziguar. Ele é escrito com E, mas ele tem som de U. Como é que é a pronúncia? E aí? Vamos identificar isso. Se ele aceita as duas pronúncias. Eu fiquei ontem pensando no que a aluna falou sobre biótipo e biotipo. Aqui, peraí. Vou pegar esse aqui porque ele apresenta apazigue. A maioria aqui fala apazigue, né? Ó, não tem mais link. É apazigue. A pronúncia. Averigue, apazigue, argue, enxague, enxague. Ai, que fica feio, enxague você. Eu não. Mas a pronúncia é com averigue. Isso aqui é o que eu apresentei para vocês em relação à família GU. Vejam que se nós não soubermos identificar que esse U ele é tônico, a nossa pronúncia vai ser inadequada. Isso não interfere, lógico, na resolução da questão, porque a questão ela pede norma vigente. Nós não sabemos que é anterior ou se é o novo acordo. Sim. Duas pronúncias. Ah, então ótimo. Mas é do verbo aguar. Possivelmente é do verbo aguar. Então aqui não interfere muito não na nossa resolução. Só interfere na ideia de pronunciação, de qual é a pronúncia adequada. Logo, de acordo com o que você está indicando, apazigue ou apazigue. Ninguém fala apazigue, então vamos ficar apaziguando. Nós temos aqui, vai poder ser a letra C? Pode ser a letra C? E por que não pode? Por causa de rúbrica, que deveria ser rubrica. Através, intuito, álbuns, varíola e sauna. Através tem acento? É uma oxítono terminada com S. Intuito tem acento? Como é que eu falo gratuito tem acento? Muita gente fala como gratuito. Só que se as pessoas falarem gratuito, é porque elas estão separando as sílabas assim. Então, é um problema de separação silábica, que interfere na pronúncia da palavra, tá? Não pode ser gratuito, tem que ser gratuito. O verbo fluir. O líquido tinha fluido. O líquido tinha fluido? Fluido é o quê? O próprio líquido. É o fluido. O líquido tinha fluido. É justamente o processo. Então, você tem uma diferenciação de termos por causa de sons. São palavras que nós chamamos de homógrafas, mesmo a grafia e sons diferentes. Encontramos aqui álbuns. Álbuns tem acento? É uma paroxítona com uns, então eu vou poder acentuar. Varíola, como é que eu separo varíola? Vejam que eu tenho uma separação. Qual é a sílaba tônica?
Varíola. Eu tenho tem acento aí, porque aqui tá um pontinho. Ok. Sauna não tem acento. Essa estrutura, essa sequência está adequada? Está. Então é este o nosso gabarito. Dólar é uma palavra que, apesar de nós falarmos muito, nós escrevemos pouco. Dólar tem acento. E por que tem acento? Paroxítona terminada com R vai ser acentuada. Zebu tem acento. E caju. Mas vocês pararam para pensar em caju, não pararam? O suco de caju de lá da lanchonete, que eles colocam um acento sempre. Gente, o sorvete de caju da Perine tá lá com acento. Eu não falei para vocês, isso aqui está errado. Eu não falei para vocês diga, amor. Aí o pessoal acaba... Eu não falei para vocês sobre a acentuação dos monossílabos. A regra dos monossílabos é a mesma regra das oxítonas. Eu só não tenho o em e o ens, mas é a mesma regra. Todo monossílabo tônico terminado em A, E, O e de tom aberto decrescente vai ter que ter acento. O problema na questão é quando eles tratam dos monossílabos tônicos, que a gente fica meio que sem saber o que significa. Tem um conceito aí no módulo de vocês. Monossílabo tônico é aquele que fora do contexto tem sentido. Como assim? Fora do contexto de tem sentido? Mas fora do contexto de tem sentido. Você consegue perceber que a ideia é de dar. Fora do contexto céu, você consegue identificar o que seja. Fora do contexto seu, você consegue identificar o que seja. Céu e seu tem a mesma grafia? Tem o mesmo som? Tem o mesmo som? Pronuncia céu e seu. Seu, ele tem um som fechado. E céu tem um som aberto. Céu, eu encontro vogal e semivogal num processo decrescente, ditongo aberto e decrescente. Os monossílabos com ditongo aberto e decrescente têm acento. Belezinha? Belezinha? De e céu e seu. Seu também. Por que seu também? Os monossílabos tônicos nem todos são acentuados. Por que seu não é acentuado? Porque é um ditongo fechado. E ditongo fechado não tem acento. O acento possível no ditongo aberto, tá? Mas quando você fala seu, você sabe que está identificando uma ideia de posse. Então tem um sentido. Pode não ser um sentido inteiro, mas tem sentido. De, com, tem algum sentido? Não, fica descontextualizado, fica sem sentido. Entendeu? Pai é o monossílabo átono ou tônico. Você sabe o que é um pai, gente? Vocês são piores do que eu, viu? Vocês sabem o que é um pai? Se vocês sabem o que é um pai, significa dizer que é um monossílabo tônico, porque tem valor, você consegue identificar a ideia, tá? Pai, portanto, é um monossílabo tônico, mas tem acento? Não. E por que não tem acento? Porque não está dentro da regra. Monossílabos tônicos seguem a mesma regra das oxítonas. Todo mundo junto e misturado comigo. Oxítona terminada com... Era todo mundo junto. Oxítona terminada com... Vocês não estão a fim de mais nada. Eu vou deixar a última questão para depois. Porque vocês estão que desbenza, tá? Vamos na próxima aula identificar a utilização de hífen. Essa infernização na nossa vida.